Buenas, buenas, amigos e amigas do Oil Connection. Voltamos para mais um relatório semanal da safra americana de grãos aqui nos Estados Unidos. Esse que é o show do Oil Connection, semanalmente trazendo informações para vocês de como está indo a safra de milho e soja, mas também de trigo, né? Onde a gente tem trazido também como essa cultura está se comportando no campo. Uma semana cheia de novidades, onde a gente vai explicar bastante sobre o clima, mudanças aí que não eram esperadas, ou pelo menos historicamente não são esperadas. Então se liga nesse vídeo, eu solto a vinheta e já voltamos com as informações. Bom, pessoal, para a gente começar então falando do plantio do milho, que já está com 92% da área plantada, praticamente encerrado aí, né? Bem adiantado com relação à média dos últimos 5 anos e também ao ano passado. Vai um destaque aí para Kansas e Michigan, que são dois estados onde a coisa está um pouquinho mais atrasada, mas também nada que preocupe. Ambos estados estão aí com em torno de 80% da área plantada. Já o milho emergido atinge 72%. E a soja, nós temos 83% da soja plantada, então um pouquinho menos que o milho, que é meio tradicional por aqui, planta o milho primeiro, depois a soja, apesar de isso ter mudado nos últimos anos, mas o americano ainda prioriza começar pelo milho, né? Então a soja 83%, também bem avançada com relação à média dos últimos anos e também ao ano passado. Vai aí um destaque para Iowa e Illinois, que são estados que estão bem adiantados com 94% da área plantada, já aí praticamente finalizado na soja também. Soja emergida, estamos com 56%, então, né, pouquinho atrás do milho. Agora vamos falar das condições da lavoura, porque o USDA soltou o primeiro relatório do ano sobre como está a cultura do milho no campo, e os dados dão conta aí que nós temos números muito parecidos com essa época do ano, no ano passado, relativamente bem pouquinha coisa pior, tá? Então nós ainda temos 11% excelente, 58% bom do milho e 26% razoável, ou seja, um bom começo da cultura do milho, né? Apesar de algumas regiões não estarem tendo chuvas frequentes, outras chovendo bem, né? Conforme a gente vai ver aqui na previsão do tempo que a gente vai fazer. Cultura do trigo, né? A gente vem reportando com relação às condições, nós temos 5% excelente, 29% bom, 31% razoável, 19% é ruim e 16% é muito ruim. Ou seja, o trigo ele está um pouquinho melhor que 2 semanas atrás, tá? Andou chovendo em regiões produtoras e um pouquinho melhor também do que no ano passado. Então essas chuvas aí das últimas 2 semanas fizeram aí recuperar o trigo, que já está em muitas regiões muito próximo da colheita, ou seja, enchendo o grão, o que é bem importante essa chuva. Logo na colheita o pessoal já nem quer essa chuva porque diminui bastante a qualidade de grão. Os preços das commodities, o milho fechando então hoje, sexta-feira, dia 2 de junho, a $6,08 o bushel, e a soja com $13,52 o bushel. Vamos para o clima? Então vamos lá. Começando então, o Luiz vai colocar aqui o mapa da seca dos Estados Unidos. Como vocês podem ver, se compararem com as últimas semanas, se intensificou as condições de seca, principalmente no leste do cinturão do milho, né? Estados como Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, né? Preenchendo mais as cores amarela e laranja aqui no mapa, que são secas moderadas ou anormais, né? E a região de Kansas e Nebraska ainda com áreas com seca excepcional e severa. Apesar de essas regiões, Nebraska e Kansas, a parte central e oeste têm recebido boas chuvas, tá? E as Dakotas numa situação mais estável, sem grandes problemas de seca por lá, assim como Minnesota e também Wisconsin. Começa a aparecer algumas áreas em amarelo, então a gente tem que ficar de olho, porque a partir daqui isso pode e deve impactar bastante as culturas do campo. Agora nós vamos para a chuva, o que aconteceu nos últimos 7 dias aqui no cinturão. Observem a concentração de chuvas mais no oeste do cinturão do milho. Então, tudo que vocês sabem sobre chuva nos Estados Unidos, onde o oeste chove menos e o leste chove mais, apaguem isso, porque em 2023 nós temos um cenário ao inverso, completamente o inverso do que costuma ser. O oeste com ótimas chuvas essa época do ano, né, ajudando aí
na emergência e desenvolvimento de milho e de soja, também o trigo, como eu mencionei, que deu uma recuperada, e o leste do cinturão, onde está a maior parte dessas áreas de milho e de soja sofrendo com a falta de chuvas, tá? Que pode já está preocupando muitos produtores lá. A gente recebe relatos que precisa chover por lá. Próximo é o mapa das chuvas dos próximos 7 dias e a coisa não deve mudar muito. Então, estados como Ohio, Indiana e Illinois devem permanecer secos, tá? A chuva, novamente, deve se concentrar nos estados do oeste, mas aí incluiria também boas chuvas no Missouri, em Iowa e também Minnesota, com alguma coisinha em Wisconsin que pode ajudar por lá. Agora vamos fazer um breve relato do Kansas. Então eu chamo aí Carlos, vai daí, explica como está a situação por aí. Buenas pessoal, Carlos aqui falando do Kansas, hoje um pouco diferente, semana corrida por aqui, hoje só por áudio, mas voltou a chover. O produtor do Kansas está muito tranquilo, né, nesse começo de safra. O solo está carregado e mesmo assim voltou a chover nos últimos dias. Durante a semana o Kansas recebeu aí a parte mais leste até 70, 80 milímetros, o que foi muito bom para esses produtores. O plantio do milho está um pouquinho mais atrasado em relação à média dos últimos 5 anos, pouca coisa. A soja ainda continua adiantada. A parte mais central do Kansas, que também tem uma produção significativa de soja e milho, recebeu aí cerca de 40 a 50 milímetros. Então, as condições por aqui nesse momento são muito boas, apesar de que os produtores já estão vendo alguns prognósticos de falta de chuva e temperaturas mais altas logo ali na frente. Não dá para a gente prever muito o futuro, então, por enquanto, a situação aqui ela é muito boa e aguardemos os novos capítulos para entender o que vai acontecer por aqui. Giovanni, agora vou com você para saber sobre Iowa e Missouri. Olá amigos e amigas do Iowa Connection, aqui mais uma vez para atualizar você sobre os estados de Iowa e Missouri. E como vocês acompanharam nos dados até agora, os dois estados que estiveram sempre bem adiantados no plantio tanto de soja quanto de milho. E isso foi basicamente devido às condições climáticas que deixaram os produtores seguir com o plantio praticamente do início ao fim. No estado do Missouri, os produtores consideraram um ano bem atípico, já que dificilmente eles tiveram condições para plantio como eles tiveram esse ano, mas também estão começando a ficar um pouco preocupados já, porque tanto soja quanto milho já estão boa parte emergidos e a precipitação esse ano está bem abaixo da média. Na semana passada, a região noroeste recebeu um pouco de chuva, mas praticamente todo o resto do estado manteve os níveis de precipitação em zero. E lembrando que os dois estados eles são muito dependentes da ocorrência de chuva, já que a irrigação não é algo tão comum como a gente vê nos estados mais pro oeste. No estado de Iowa, as notícias não são tão diferentes até agora. O plantio de milho está cerca de 11 dias adiantado e o plantio de soja cerca de 15 dias adiantado na média dos últimos 5 anos e ainda sem nada de chuva até a semana passada. À medida que o calendário avança para o mês de junho, os produtores vão esperando mudança gradual dessas condições mais secas para umas melhores chances de chuva, sendo que vai ser um período bem mais quente e também com algumas chances de tempestade no estado. Por essa semana é isso, um forte abraço e até semana que vem. Bom dia pessoal, falando aqui do estado de Ohio, mais especificamente da região nordeste do estado de Ohio, nas estações experimentais da Ohio State University, podemos observar aqui um pareamento bastante grande com o que tem relatado na USDA com o que temos observado a campo. Um solo bastante seco que permite que os produtores entrem para o plantio, porém a necessidade de um plantio um pouco mais aprofundado, visto que a superfície do solo está bastante seca. Segundo o relatório da USDA, apenas 53% das áreas apresentam aí boas condições para plantio na região superficial, o que leva a um plantio em torno de 1 inch a mais de profundidade. Outro ponto bastante importante a se considerar é que 90% tanto da soja quanto para o milho no estado já foram basicamente semeados. Todavia, apenas 45% da soja já emergiu e 55% do milho. O solo continuou bastante seco, a gente pode observar aqui nas nossas áreas, principalmente aquelas áreas em que não tem matéria orgânica. Então a importância de um bom manejo, a utilização talvez de um plantio mínimo ou, quando possível, plantio direto, melhorar a resistência das plantas contra essas condições adversas. Então, pessoal, no mais é isso e obrigado pela atenção. Maravilha. Bom, e aqui em Nebraska não está muito diferente do cenário nacional, né? Nebraska é um laboratório do que está acontecendo aí no cinturão do milho, onde é o oeste, onde eu estou. Vocês podem ver, é o segundo vídeo já que eu gravo de dentro da cabine do trator, porque está chovendo. Tem chovido bem, né? Começou a chover a partir de abril, meados de abril, e até agora, início de junho, nós temos tido boas chuvas, tá?
E a questão é que o leste de Nebraska está seco. Na noite passada eles tiveram boas chuvas ali na região de Lincoln, né? Mas ainda precisa mais, né? O pessoal está com dificuldade de falta d'água no campo aqui em Nebraska também. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo semanal, vídeos mais curtos, diretos ao ponto. Deem o like, nesse vídeo é muito importante o like, tá? Comentem, digam o que vocês acham, o que vocês querem que a gente fale mais. Se inscrevam no canal, assim vocês são notificados quando que sai um vídeo novo do AgroConnection, toda semana trazendo informações do Cinturão do Milho. E nos sigam nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, sempre através do @AgroConnection e também no nosso website, agroconnection.net, tá bem? Nos vemos na semana que vem e já sabem, stay tuned!